queridos, boa tarde, minhas queridas. Vamos hoje resolver a listinha do ABA que foi deixada na última aula. Probleminhas interessantes, número 2, certo? Então vamos lá. Começando pelo primeiro problema. De quantas maneiras podemos mudar a ordem das letras da palavra réplica, de modo que as vogais fiquem em ordem alfabética, assim como as consoantes? Então ele dá um exemplo aí, né? Caleb, onde A é isto em ordem CL, PL. Ótimo. Então eu quero ocupar esses espaços, certo? Esses 7 espaços. A gente pode ignorar o acento aqui, está na hora de fazer as permutações da palavra réplica. Ele quer organizar consoantes e vogais na ordem alfabética. Beleza. Então vamos começar aqui. Eu sei que a ordem e tem que ser mantida. Ele não falou que as vogais têm que estar juntas, nem que as consoantes têm que estar juntas. Ele só falou que tem que estar em ordem alfabética. Então, eu preciso escolher os locais para encaixar as vogais. Então, meu comando aqui vai ser o seguinte, ó, entre os 7 espaços que temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos escolher 3. Esse é o comando imediato para as combinações. Combinação de 7, 3. Não é isso? Pronto. Então, vou ficar com 7 vezes 6 vezes 5 sobre 3, 2, 1. 3 vezes 2, 6, que a gente simplifica aqui. Então, há 35 maneiras de fazer isso. Vamos escolher aqui. Bom, digamos que a escolha foi essa. Mas há o quê? 35 formas diferentes de fazer essa escolha. Agora, vamos fazer o quê? O encaixe das consoantes. Mas aí é automático. Por quê? Porque as consoantes têm que ser postas em ordem o quê? Alfabética. E só existe uma maneira de fazer essa ordem alfabética. Quais são nossas consoantes ali? R, P, L, C. Qual é a ordem alfabética aqui que a gente vai colocar? C, L, P e L. Se eu fizer essa escolha, automaticamente o C vem para cá, o L para cá, o P aqui e o R. Certo? Por quê? Porque ao passo que eu fiz essa primeira escolha, automaticamente eu deixei os 4 espaços vazios para serem ocupados pela consoante. Professor Thiago, então isso é automático? No momento que entre 7 eu escolher 3, automaticamente eu estou excluindo 4, 5. Isso dá o mesmo número de possibilidades. Certo? Por quê? Porque para cada escolha que eu fizer, automaticamente eu faço uma exclusão. Certo? Então, o número de elementos da combinação 7 e 3 é exatamente o mesmo da combinação 7 e 4. Por quê? Porque escolher, entre 7 pessoas escolher 3 me dá o mesmo número de elementos de entre 7 pessoas excluir 4. No mesmo momento que eu escolho, eu estou excluindo. Certo? Então a resposta aqui vai ser o quê? 35. E aí a gente fecha a primeira questão. Agora o item 2. É dado um conjunto de 15 palavras diferentes. De quantas maneiras é possível escolher um subconjunto que não tenha mais do que 5 palavras? Bom, vamos fazer um subconjunto aí a partir dos 15 elementos iniciais. E esse subconjunto não pode ter mais do que 5. Então, eu não vou escolher não mais que 5 palavrinhas aí. Então eu posso, deixa eu fazer organizadinho ali para a gente fazer cada etapa aqui no quadro. Então, entre 15, eu posso escolher. Vamos lá.
Eu posso escolher 0, é uma opção minha, ou uma palavra, ou 2 palavras, ou 3, ou 4, vou fazer aqui embaixo, vou colocar aqui em cima, ou 5 palavras. Então, automaticamente aqui, ó, entre 15 escolher 0, combinação de 15 e 0. Escolher uma, entre 15 escolher uma. Escolher 2, combinação de 15 e 2. 3, combinação de 15 e 3. 4, ou 5. Pessoal, Thiago, automaticamente aí você fez combinação. É interpretação, ó. Entre 15, eu vou escolher uma certa quantidade. Quando eu passo por um outro método de contagem, escolher o primeiro ou o segundo elemento pode fazer diferença. Nesse caso, não. Automaticamente eu estou escolhendo um grupo, certo? E se eu faço contando entrada por entrada, eu estou fazendo múltiplas contagens. Eu preciso regular isso daí. Essa regulação é feita com as combinações, tá? Então é a combinação de 15 e 0, mais a combinação de 15 e 1, mais a combinação de 15 e 2, mais a combinação de 15 e 3, mais a combinação de 15 e 4, mais a combinação de 15 e 5, certo? Pronto. Para a gente não se estender muito no vídeo online, não ficar tão cansativo, só vou armar a próxima linha, certo? E aí eu deixo a conta com vocês. Pronto. Combinação de 15 e 0 é o quê? Conjunto vazio. É o subconjunto de todo o conjunto, na verdade. Combinação de 15 e 1. Entre 15 elementos escolhi apenas um, eu tenho 15 opções. Combinação de 15 e 2. É 15 vezes 14 sobre 2 fatorial. O 3 é 15, 14, 13 sobre 3 fatorial. O 4, 15, 14, 13, 12 sobre 4 fatorial. E aqui, 15, 14, 13, 12, 11 sobre 5 fatorial. Não se assuste não, porque na hora que a gente começar a abrir esses fatoriais e começar a simplificar, a conta vai ficar mais tranquila. Mas eu vou resolver essa coisa toda aqui não, certo? Aí é a continha que você faz com tranquilidade no âmbito do celular, certo? E vai ficar o quê? 12 vezes 1, simplifica aqui, fica 7, 7 vezes 15 dá 105, aqui fica 3 vezes 2, enfim, vai ficando continhas bem simpáticas, certo? Tá bom? Aí é a questão número 2. Estão achando que eu esqueci o problema de número 2? Eu pedi para você resolver. Quer descobrir a resposta? Me manda uma mensagenzinha aí para eu ver que você está assistindo a aula mesmo, certo? Ou a mais da aula de hoje, tá? Vamos aqui agora para o problema número 3. Um lance de escada tem 7 degraus, sem contar o topo e o chão do lance. Ao descer, você pode pular alguns degraus, talvez até todos os 7. Você percebeu que eu coloquei um comentário aí, não que isso seja seguro, tá? De quantas maneiras é possível descer essa escada? Vamos lá. Nesses probleminhas tem um enunciado um pouquinho diferente e a gente se atrapalha em qual estrutura devemos organizar. Mas pense o seguinte, lembre dos problemas da porta ou das lâmpadas, certo? E interprete da mesma maneira. Esse aqui é o degrau número 1, degrau número 2, degrau número 3, degrau 4, degrau 5, degrau 6, degrau 7, certo? Ele não está contando nem o topo, nem o chão depois da descida. Perfeito. De quantas maneiras você pode descer? Bom, você tem a opção de pisar ou não no primeiro degrau.
Então você tem duas opções. Independentemente disso, você tem a opção ou não de pisar no segundo degrau. Duas opções. A mesma coisa para o terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo degraus. Então isso aqui vai dar o quê? Isso é igual a 2 elevado à sétima, que é igual a 128. 2 oitavos, 256, 2 da nona, 512, 2 da décima, 1024. Mas a gente para aqui no 2 elevado à sétima, que é 128. Probleminha que você já sabia a estratégia desde a primeira aula. Mas às vezes um enunciado diferente deixa a gente mais distraído na hora de resolver a questão. Beleza? Aí a gente mata também a questão de número 3. Vamos agora à questãozinha de número 4. Problema 4. Um pelotão especial consiste em 3 oficiais, 6 sargentos e 60 soldados. De quantas maneiras pode-se formar um grupo para uma missão consistindo em um oficial, 2 sargentos e 20 soldados? Então vamos lá. Entre os 3 oficiais, vamos escolher, então, entre 3, escolher 1. Vamos ver como é que isso fica, qual é a lógica. Entre os 6 sargentos, vamos escolher 2. E entre os 60 soldados, vamos escolher, empolguei aqui, vamos escolher 20. Bom, a gente vai aprendendo tanta coisa ao longo da escola e ao longo do ano, que às vezes situações simples a gente não consegue mais resolver. Gente, entre 3 escolher 1. Quantas opções nós temos? 3. Não precisa de uma fórmula para isso. Tá? Entre 6 escolher 2. Aí já podemos organizar aqui a combinação de 6 e 2, que é 6 vezes 5 sobre 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Simplifica. E aí aqui a resposta fica o quê? 15. Aqui já fica um pouquinho mais interessante. Entre 60 escolher 20. Então, tá aqui. Todas essas reações são dependentes umas das outras. Então, ao passo que eu iniciar minha árvore, eu vou sair com 3 galhos, um para cada oficial. A partir desses 3 galhos, de cada um deles eu vou fazer outros 15, que é a ramificação para os sargentos. E a partir de cada um desses novos, eu vou fazer esse número aqui. Tiago, esse número é bastante razoável, eu gostei dele. Combinação de 60, entre 60 escolher 20. Combinação de 60 a 20. Mas não é um número pequeno. Nem tão tranquilo para a gente calcular na mão. Um pouquinho de paciência a gente chega lá. Então, numa avaliação, sem o uso da calculadora, a gente pode aceitar essa resposta. Respostas assim grandes. Né? Se fosse aqui um 60, 59 ou 58, você conseguiria fazer. Tá? Mas como é 20, aí a coisa complica um pouco. Então, 45 vezes a combinação de 60, 20. Então, está aqui a resposta da questão. Mas como a gente já falou algumas vezes durante o ano, haverá aí avaliações nas quais você poderá usar calculadora. Então você vai ter que calcular isso lá usando algumas funções especiais. Mas no momento adequado a gente aprende. Vamos pensar um pouco sobre uma estrutura combinatória que já é um método super rico de resolução. Tá? Inclusive é um método que você já sabe, mas de vez em quando a gente não sabe que pode ser útil na resolução de problema. Tá? Vamos pensar aqui. De quantas maneiras eu posso rearmar
esses 6 elementos. Tá? Em linha, claro, sem nenhum tipo de acréscimo nos dados da questão. Eu tenho 3 bolas e 3 tracinhos. Então, uma possibilidade seria, as bolas são idênticas, os tracinhos são idênticos. Tá? Poderia fazer uma coisa assim. Poderia fazer também o quê? Um traço, uma bola, um traço, um traço, uma bola. Então, o que é que eu estou fazendo aí? Eu estou perguntando de posição algumas estruturas iguais, certo? De quantas maneiras eu posso fazer isso? Se é permutação, vamos lá. P. Quantos elementos nós temos? Nós temos 6 elementos. Só que 3 deles são bolas e 3 deles são traços. Bolas idênticas e traços idênticos. Não que isso esteja parecendo muito em meu desenho, eu sei. Então, permutação com elementos nem todos distintos. Permutação com alguns elementos que se repetem. Tá? Então vai ficar o quê? 6, 5, 4, 3, 3, 2, 3. Podemos simplificar o 3 fatorial. Né? E também aqui, 3 vezes 2 fica 6. Simplificação bem comum em combinatória essa, tá? Que resulta em 20. São 20 sequências possíveis de traços e bolinhas. Tá? Vamos ver como isso pode ser útil na resolução de um problema. Então, vamos aqui ao probleminha de número 5. 6 caixas são numeradas de 1 a 6. De quantas maneiras podemos colocar 20 bolas idênticas entre essas caixas? Tem uma observação aqui. Alguma caixa pode ficar vazia, ou algumas caixas podem ficar vazias. Então vamos lá. Caixa número 1 mais o conteúdo da caixa 2 mais da caixa número 3. Cuidado com essa caixa 2, o caixa 2 da cadeia, viu? Mais caixa 4 mais caixa 5 vai ser igual a quanto? A 20, não é isso? São 5 caixas, vou só ver aqui, não, 6 caixas. Olha, já ia me atrapalhando aqui. Então, tá legal. Tiago, como é que eu vou usar esse elemento que pensamos aqui agora com esse problema? Bom, o número de bolas na caixa tem que ser um número natural, tá? A partir do 0. E ele é um número inteirinho bonito. Eu vou distribuir, então, esses 20 elementos que são idênticos entre essas caixas, certo? Como eu vou fazer essa distribuição? Cada sinal de mais eu vou interpretar aqui como um traço, como se fosse um separador da quantidade de bolinhas em cada caixa. Então, são 20. Eu posso, de repente, posso colocar 5 ali, 4 nessa daqui, uma nessa, 4 aqui, 2 e 4 no final. Então eu tenho 5, 9, 10, 14, 16, 20. Essa seria uma possibilidade. Mas ele não me pediu para desenhar e ilustrar uma possibilidade. Ele quer saber o total de possibilidades. Bom, a gente poderia fazer mais uma. Poderia, de repente, deixar essa vazia, colocar uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, e todas as outras restantes nessa última caixinha. Já gastamos 4, então aqui tem 16 bolas para completar as outras. E lá no início não tem nenhum. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou armando estruturas que são exatamente esse raciocínio aqui que fizemos no vamos pensar, certo? A gente tinha algumas bolas e alguns traços que fizemos permutações. Contamos o total, depois vimos quantas eram idênticas em cada um dos grupos, ou de bolas ou de traços, certo? E resolvemos o problema. Vamos ver aqui, certo?
Então é uma permutação de quantos elementos. Cuidado agora para não contar errado. A gente tem 20 bolas, mas quantos separadores? 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 20 bolas e 5 separadores. É uma permutação de 25 com 20 elementos idênticos e 5 outros elementos idênticos. Então vai ficar 25 fatorial sobre 20 fatorial vezes 5 fatorial. Então fica o quê? Só vou armar aqui a conta, tá? Porque vão ficar números muito simpáticos aí, para a gente resolver agora, ele ia levar muito tempo. 20 fatorial. Vou só fazer uma troca aí na ordem dos fatores, que a gente sabe que não altera o produto. E aqui a gente, pegar o vermelho para ficar no bonitinho, a gente já simplifica esse cara, e aí começa a fazer as operações de simplificação com os outros. Então fica o quê? 25 por 5, que dá 5. 3 vezes 4, 12. Vezes 2, 24, né? E aí o 24 é simplificado. Então fica 5 vezes 23, vezes 22, vezes 21. E aí você pode pegar uma calculadora e fazer essas continhas. Tá? Aproveite aí, faça a continha e me envie uma mensagem aí para eu perceber que você assistiu a aula até esse ponto. Ok? Aí com a questão 5. Esse método se chama método traço bola. Certo? Resolve qualquer tipo de equação desse tipo para números inteiros. Quantas são as soluções possíveis dessas equações? A gente resolve por esse método. Cada um dos sinais de mais a gente substitui por um traço e distribui esse resultado entre os espaços possíveis, permutando assim a situação. Certo? Esse é um exemplo, tem até um nome mais genérico para esse método, que são métodos combinações completas. Mas você vê que o raciocínio a gente já pode fazer de várias maneiras. Beleza? Fechando aí a questão 5. Vamos fazer agora uma variaçãozinha do problema 5. Olha o enunciado do problema 6. 6 caixas estão numeradas de 1 a 6. De quantas maneiras podemos colocar 20 bolas idênticas nelas, de modo que nenhuma delas fique vazia? Então, de novo, a gente tem aqui a caixa 1, caixa 2, cuidado com caixa 2, caixa 3, caixa 4, caixa 5, caixa 6, e aqui temos que distribuir 20 bolas. Vou fazer uma pausa aqui. Não perca a concentração, deixa eu contar uma história, mas não foi o Brandão que me contou essa história. Foi um aluno meu lá do Esbinho. Eu falei aqui caixa 2, fiz uma piada sem graça. Vou contar uma piada, mas é sem graça, tá? Estava conversando com um aluno meu do Esbinho, né? Na quarta série, quinto ano. Ele fez, professor, mande eu dizer aí um exemplo de um número decimal. Número decimal? Mas você não aprendeu aí, você vai aprender no final. Ele, não, minha mãe me ensinou. Pô, legal, sua mãe te ensinou o número decimal? Poxa, foi, o professor me ensinou. Não deu um exemplo aí de número decimal. O 1. Fiz um número decimal. Aí tem que cair na besteira de perguntar, mas por que o 1 é decimal? Professor, mande ele descer a escada, ele só tem uma perna de decimal. Certo? Mas assim, voltando, já avisei que era sem graça a piada. Você está rindo em casa, crueldade sua. Certo? Mas vamos voltar aqui à questão 6. Tá? Então eu tenho 6 caixas, certo? E tenho 20 bolas para distribuir. Só que me colocou uma condição, nenhuma caixa pode ficar vazia. Então olha só, o que é que eu vou fazer? Retomo aqui a concentração. Já que não é para nenhuma caixa ficar vazia, eu já vou distribuir. Já que as bolas são idênticas, né? Eu já distribuí uma bolinha para cada, certo? E aí eu não tenho mais 20 bolinhas a distribuir. Eu tenho o quê? 14. Afinal, 6 eu já coloquei, certo? Então eu tenho uma nova equação. Eu vou chamar aqui uma equação Y, que é a quantidade nova de bolinhas que eu vou distribuir para cada caixa com as 14 bolas restantes. Então vamos lá.
Cada sinalzinho de mais, estamos resolvendo uma equação em números naturais, né? Em números inteiros. No caso aí, os inteiros positivos e o zero. Nesse caso já pode, porque já ocupamos todas as casinhas. E vamos distribuir 14 bolinhas aqui. Já adiantando aqui o exemplo anterior, a questão anterior, o problema anterior, isso é uma permutação, são 14 elementos idênticos e 1, 2, 3, 4, 5 outros elementos idênticos, que dá um total de 19. Então vai ser o quê? 19 fatorial, 14 fatorial e 5 fatorial. Faz essa continha aqui para mim e me envia aí a resposta. Pode usar uma calculadora, pode usar a calculadora de computador, enfim. Vamos ver se você sabe destrinchar isso daí. A piada que eu contei é brincadeira, viu, gente? Brincadeira, sem nenhum preconceito. Tá? E eu avisei que era sem graça, tá? Não me culpem depois. Beleza? Fechando aí a questão 6, eu estou aguardando o a mais. Vamos agora ao problema 7. 30 pessoas votam em 5 candidatos. Se cada uma delas votar em um candidato e se considerarmos apenas o número de votos dados a cada um dos candidatos, quantas distribuições possíveis de voto existem? O que é que a gente vai fazer aqui nesse problema 7? Então, eu tenho candidato 1, candidato 2, candidato 3, candidato 4, candidato 5 e tenho 30 votos a serem recebidos. Lembrando que na votação você não distingue quem votou em quem. Na hora que você antigamente pegava a urna, ou hoje, melhor ainda, no sistema eleitoral brasileiro eletrônico, só vai no final. O candidato como recebeu 20, o outro 10, ou o candidato como ninguém votou nele, certo? Então a gente precisa ter aqui a clareza que esse valor de 30, no final da contagem, é idêntico. Não importa em quem Tiago votou, em quem Aderbal, Brandão, Silva, Augusto, enfim, qualquer um dos professores do departamento de matemática do ISPA. O que importa é, no final, quantos votos cada candidato recebeu. E ele avisou o quê? Pode ser que um candidato não foi votado, né? Cada uma vota em um deles, e não mais do que um. Mas pode ser que o candidato 5 saia das urnas que nem a mãe dele vote nele. Não é verdade? Não sei se vocês viram essa semana, teve uma vereadora que teve isso, ela recebeu um voto. E não foi dela. E ela não sabe quem votou. Não foi nem da família, tomou posse, nem da cidade agora não. Não é história de Brandão. Vá no Google, pesquise, não estou te enrolando, certo? Olha aqui. Pronto. O que é que eu vou fazer? De novo, ó, em cada um dos sinais de mais, eu coloco um separador, como se fosse uma gavetinha aqui para cada um deles depositar os seus votos recebidos. E esses 30 eu vou distribuindo em cada um dos espaços. De quantas maneiras isso pode acontecer? Uma permutação, 30 elementos idênticos, que são os votos. 4 elementos idênticos, são os separadores. E 34 elementos a serem permutados. 34 fatorial sobre 30 fatorial vezes 4 fatorial. Eu estou muito feliz aqui, batendo papo com vocês hoje, e aí já sabem, façam essa conta e me mande aqui uma a mais. Depois não reclame. Professor Tiago, não sei fazer essa conta não, que não foi pedido em aula, estou te pedindo hoje. Chegar uma avaliação depois, aí uma continha dessa para você se virar na calculadora, é melhor você ter treinado antes, esse é o momento, tá? Aguardo aí a resposta dessa expressãozinha aqui, 30 fatorial dividido, 34 fatorial, perdão, dividido por 30 fatorial vezes 4 fatorial. Estou aguardando, manda aí a mensagem. Vamos lá, meus amigos. Questão 8 agora. De quantas maneiras 3 pessoas podem dividir entre si 6 maçãs idênticas, uma laranja, uma ameixa e uma tangerina? Que é uma observaçãozinha aqui, ó, sem cortar as frutas, né? Não, a coisa começa a ter cálculos bastante mais pesados.
Então, são 3 pessoas, né? Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. Vão dividir o que aqui? 6 maçãs. Certo? Então, aqui é a conta das maçãs. Tem também uma laranja, uma ameixa e uma tangerina. Aí a gente pode fazer por um outro raciocínio, né? Tem aqui, ó, a laranja, tem que escolher para quem a laranja vai. A ameixa, tem que escolher para quem a ameixa vai. E uma tangerina. Pronto. Professor, por que eu não posso armar uma equaçãozinha dessa para essas frutas? Porque é desnecessário. Se você só tem uma fruta, se você quiser, você já começa até no final, ó. Quantas opções você tem para entregar a laranja? 3. Qualquer uma das 3 pessoas. Quantas opções você tem para entregar a ameixa? 3. E quantas opções você tem para entregar a tangerina? 3. E aí aqui já vai te dar o quê? 27 distribuições diferentes. As 3 frutas podem ir para a mesma pessoa, certo? Pode ir 2 frutas para uma pessoa, uma fruta para outra. A gente pode resolver isso dessa maneira. Aqui não, como as frutas são idênticas, eles são 6, eu preciso fazer o quê? Ó? Armar aqui meu separador como se fosse o espaço aqui, a cestinha de cada um, e vou distribuir esses 6 objetos, essas 6 maçãs. Posso fazer, por exemplo, ó, 2 para esse, uma para esse e 3 para esse. É uma possibilidade. Uma possibilidade entre quantas? Permutação. São 6 objetos idênticos e outros 2 idênticos. Então, ó, 8. Aí vai ficar 8 fatorial sobre 6 fatorial vezes 2 fatorial. Fica 8 vezes 7 sobre 2. 4 vezes 7 dá o quê? 28. Então, eu vou dividir as maçãs e vou dividir todas as outras frutas. Tá? Maçãs e outras frutas, ou seja, as árvores são dependentes. Então, eu vou fazer o 27 que eu já tinha, vezes 28. Tá? Então, vou fazer aqui embaixo mesmo. 8 vezes 7, 56. 5, 2 vezes 8, 16. Mais 5, 21. 2, 7, 14. 1, 4, 5. 756 maneiras disso ser dividido. Tá bom? Tá aí a questão 8, que além da primeira parte, envolvendo uma equaçãozinha de combinação completa, como eu avisei, né? Que a gente recai aqui no método traço-mola, ainda teve um princípio bem antigo que a gente já usou várias vezes. Tá bom? Reúne os dois e a gente encerra a questão 8. Perceba como o mesmo tema tem variações diversas. Olha esse probleminha agora. Ó. Um pai tem 2 maçãs e 3 peras. Cada dia, de segunda a sexta, ele dá uma das frutas para sua filha. De quantas maneiras isso pode ser feito? Então, algumas aulas, né, eu falei isso, e em sala de aula, com certeza, tio Hugo e tio Silvio falaram também. Na resolução de um problema de combinatório, você tem que se colocar na postura de quem é ator nesse problema. É uma postura proativa, certo? Finja que essa situação está acontecendo com você. Pronto. Você tem aqui 2 maçãs e 3 peras para distribuir para sua filha nesses dias da semana. Né? Segunda-feira, não sei, dei lá uma maçã. Na terça, dei uma pera. Na quarta, outra pera. Na quinta, maçã. Na sexta, pera. Está aí uma configuração possível. Uma outra, né? Aquela sequência aqui de peras e depois as 2 maçãs. Uma outra. São várias, né? Então aí alguns exemplos.
mas você se colocou como personagem nessa história e pensou no problema que estava sendo feito. Aí parou para analisar. Eu fiquei o quê? Consequências aqui de P's e M's. Não é verdade? Então, é uma permutação de 5 coisas com 3 repetidos e 2 também. Então, são 3 peras e 2 maçãs. 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Isso vai resultar em quê? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Aqui a gente simplifica. 5 vezes 4 sobre 2 dá 10. Tá? E uma interpretação a esse probleminha. Nesse enunciado, só fica uma pistazinha textual para essa interpretação, tá? Cada dia de segunda a sexta ele dá uma das frutas à sua filha. Se não tivesse essa condição de entregar uma das frutas à sua filha, vamos fazer uma análise aqui do lado. Vai ficar um probleminha bem interessante, tá? Uma mais aqui do lado, ó. Sem a condição de uma fruta, ele pode entregar 1, 2, 3, pode entregar até as 5 frutas na segunda-feira. Como é que você vai resolver isso, ó? Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Isso aqui vai ter que resolver o que ali? A quantidade de maçãs para serem distribuídas, certo? E a mesma equação do lado esquerdo, né, no primeiro membro, para a quantidade de peras. Então, como é que isso aqui a gente resolve? Ó, separadores e 2 frutas. E aqui, como é que a gente resolve? Separadores e 3 frutas. Então, aqui configurações possíveis. Esse primeiro caso é o quê? Uma permutação de 4 estruturas idênticas e 2 estruturas idênticas entre 6 possíveis. E o segundo caso, uma permutação de 4 coisas idênticas e outras 3 de 7 possíveis. Fica o quê? 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial. E aqui vezes 7 fatorial, 4 vezes 3. Está aí a continha armada para ser feita. Mas olhe como apenas uma pista textual, que é o quê? Distribuir uma fruta por dia. Sem essa pista textual, o problema ia ficar um pouco mais complicado, um pouco mais interessante para ser pensado. Certo? Fica mais desafiador. Beleza? Mas a questão 9 está aqui, certo? Dá o último take nela aí, a última filmada aí na 9, para a gente fechar essa questão. Vamos lá.